senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e vereadores. Bom, estamos discutindo mais um empréstimo solicitado pela Prefeitura do Rio de Janeiro ao BNDES, dessa vez no valor de 800 milhões de reais. Eu fiz uma questão de ordem. Aliás, eu fiz agora uma fala de encaminhamento na sessão anterior. Eu quero aproveitar, agora que eu consegui o direito de discutir o projeto, de tentar aprofundar um pouco a discussão. Bom, primeiro, precisamos fazer o debate sobre o método. O debate sobre o método, como essa casa encaminha as suas votações, as suas deliberações, especialmente num tema tão importante como o empréstimo de quase R$1 bilhão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, alguém acha razoável que um projeto como esse seja encaminhado para casa na terça-feira e que seja votado na quarta-feira, sem nenhum tipo de debate público, apenas com a reunião das comissões feita a toque de caixa, para garantir os prazos para o projeto ser votado hoje, e com meia dúzia de vereadores falando. Na sessão passada, tinham 6 vereadores inscritos. Primeiro da oposição, 3 em sequência do governo, que mais provocaram a oposição do que debateram o projeto. Aí, o quinto e o sexto a falar seriam da oposição. O governo encaminha o requerimento de encerramento das discussões. Ou seja, na verdade, houve a fala de um vereador questionando o projeto, 3 vereadores defendendo o projeto. E não houve mais o direito de nenhum vereador fazer críticas, fazer os seus questionamentos. Agora, nós vamos ver acontecer a mesma coisa. Eu me inscrevi, fui o primeiro a me inscrever, imediatamente a base do governo se inscreveu para ocupar as posições logo depois da minha fala, e aí os outros vereadores da oposição que venham a se inscrever depois não vão poder falar, porque certamente já está pronto um novo requerimento para suspender as discussões. O PMDB não gosta de transparência, a gente sabe disso. Não quer a CPI das Olimpíadas. Vejam só, colegas, os que estiverem me dando atenção, né? A maioria nem presta atenção. Ontem teve reunião da Comissão de Orçamento para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A minha equipe preparou uma emenda que me parecia absolutamente tranquila, republicana, em nome da transparência. Apresentamos uma emenda estabelecendo que quando houver decreto de remanejamento das verbas do orçamento... Uma parte do... Pois não, vereador. Senhor presidente, você podia, se os vereadores quiserem conversar, que eles podem ir na sala Lorde inglesa ao lado, porque eu não estou conseguindo nem escutar o discurso do companheiro. É uma falta de educação. Então, por favor, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Brizola. Mas o senhor sabe, na base do governo, ela recebe as ordens e cumpre. Ela não precisa escutar a oposição, ela não precisa escutar ninguém, porque ela já sai de casa sabendo qual é a ordem que ela tem que cumprir para poder receber os benefícios e tentar a reeleição. A gente sabe como é que funciona, né? Felizmente, os vereadores do governo não vão poder distribuir os ingressos das Paralimpíadas, né, porque o Tribunal Eleitoral já agiu e já impediu, né, que houvesse, né, esse achincalhe total do regime democrático. Né? Mas tem outros métodos aí, e eles preferem não nos ouvir para poder satisfazer o prefeito e receber, né, os seus caraminguais aí para oferecer para as suas bases eleitorais. Por isso que eles não estão preocupados em ouvir. Né? Estou preocupado só em obedecer. O Jairinho está aqui prestando atenção para ele poder me provocar bastante depois na fala dele, fugir do debate, não entrar nas questões de fundo, né?
mas a maioria não precisa prestar atenção porque não tem a tarefa... Não, o senhor está prestando atenção, porque tem a tarefa de rebater depois, né? Os demais não precisam prestar atenção. Mas como eu estava dizendo, ontem na reunião da Comissão de Orçamento, a gente fez a proposta que essa casa todo ano autoriza o prefeito a remanejar 30% do orçamento. E o prefeito remaneja da maneira que ele quer, sem prestar contas à sociedade. E nós apresentamos ontem uma emenda à lei de diretriz orçamentária, para que cada vez que seja publicado um decreto de remanejamento das verbas, seja publicada a justificativa para esse remanejamento. Senhores vereadores, os representantes da Secretaria Municipal de Fazenda, ontem na reunião da Comissão de Finanças, foram contra, argumentando que dá muito trabalho, senhor presidente. Eles argumentam que dá muito trabalho, eles aceitam a pecha de vagabundos, eles preferem se autoproclamarem vagabundos para não assumirem que eles têm medo da transparência. Eu até argumentei, não tem problema, a gente aprova uma emenda aqui para aumentar o quadro de pessoal da Secretaria de Fazenda, para aumentar o quadro de pessoal da Controladoria do município, para que eles possam fazer as justificativas dos decretos de remanejamento. Né? Se o problema é pessoal e tal, mas não, o problema é que o PMDB não pode conviver com a transparência. É impossível, senão vão todos para a cadeia, vão virar réus. Se a CPI das Olimpíadas acontecer e investigar, não vai sobrar PMDB no Rio de Janeiro. É por isso que eles não fazem as discussões nessa Câmara Municipal. É por isso que não deixam acontecer a CPI das Olimpíadas. É por isso que toda hora usam o recurso do encerramento das discussões. Que ou há transparência ou há PMDB. As duas coisas juntas são impossíveis de nós vermos ser realizadas. Senhor presidente, senhores vereadores, no ano passado, a Prefeitura do Rio de Janeiro mandou um orçamento para essa casa que contava com 30 bilhões de reais para o orçamento desse ano. Estão conseguindo apenas cerca de 27 bilhões de reais. Um erro de mais de 10% na previsão orçamentária. Isso porque a Prefeitura do Rio, quando manda o orçamento para essa casa, manda como se nós não estivéssemos vivendo crise econômica, como se a arrecadação do município não estivesse caindo. Então nós estamos no município com dificuldades de arrecadação, com queda na arrecadação, com tendência de permanência da queda na arrecadação nos próximos anos, porque não há sinal ainda de superação da crise econômica. E aí, em vez do governo agir com responsabilidade, o governo fica ampliando as isenções fiscais fazendo empréstimos, cada vez mais empréstimos, mantendo os sonegadores dos impostos protegidos, porque não há uma ação dessa prefeitura para cobrar os sonegadores, para fazer com que a dívida seja paga, a dívida dos impostos com o município. Ou seja, estão repetindo a mesma lógica que levou à quebra do Estado do Rio de Janeiro. Daqui a 2 anos, o município do Rio de Janeiro pode não ter condições de arcar com suas despesas, porque a arrecadação está caindo e as dívidas vão começar a vencer nos próximos anos. E a gente fez a tabela, está aqui, ó. Empréstimos feitos pela Prefeitura do Rio de Janeiro na gestão do Eduardo Paes. 2009, um empréstimo da Caixa Econômica, quase 200 milhões de reais. 2009, BIRD, mais de 1 bilhão de dólares. Esse empréstimo do BIRD foi um empréstimo em que se trocou dívida mais cara por dívida mais barata.
Correto. Só que para fazer isso, o BIRD amarrou o Rio de Janeiro com uma série de exigências que a cidade do Rio de Janeiro tem que cumprir, inclusive essa reforma educacional nefasta que tem sido tocada pela Secretaria Municipal de Educação. Eu não vou ler empréstimo por empréstimo, mas o total, durante a administração do Eduardo Paes, já são mais de 8 bilhões de reais e mais de 1 bilhão de dólares, totalizando já mais de 10 bilhões de reais em empréstimos apenas durante a administração do prefeito Eduardo Paes. Às vezes eu acho que o prefeito insiste na candidatura do Pedro Paulo, porque ele não acredita que o Pedro Paulo vai vencer e aposta, né, que quem vai ficar com a fama de ter quebrado o Rio de Janeiro não vai ser ele, nem o Pedro Paulo, mas vai ser o próximo prefeito que vai assumir e vai ter que arcar com as consequências dessa irresponsabilidade do Eduardo Paes e do PMDB. O doutor Jairinho, nas suas provocações, disse que parece que ele e a oposição vivem em cidades diferentes. Eu tenho a mesma impressão, doutor Jairinho. Eu acho que nós não vivemos na mesma cidade. Eu acho que o senhor vive na cidade da propaganda eleitoral do PMDB. E eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade da propaganda eleitoral do PMDB, por exemplo, a saúde vai uma maravilha. É verdade que o doutor Jairinho aqui falou que aumentou a cobertura, né, da saúde da família durante a administração do prefeito Eduardo Paes. Mas aumentou a partir da ampliação da rede de organizações sociais. Não foi com o crescimento da saúde pública, foi com o crescimento da saúde pública terceirizada. Aquela em que os profissionais da saúde são submetidos a permanente assédio moral no seu dia a dia. Essas organizações sociais não prestam contas, não são obrigados a fazer licitação, contratam e demitem de acordo com os interesses dos seus associados políticos. A Copa do Mundo e as Olimpíadas da propaganda do PMDB, na cidade na qual o doutor Jairinho mora, a cidade da propaganda eleitoral, a Copa do Mundo e as Olimpíadas seriam utilizadas para trazer benefícios para a população do Rio de Janeiro. A Copa do Mundo e as Olimpíadas estão sendo utilizadas para trazer benefícios para os empreiteiros. As Olimpíadas dessa cidade tinham que ter sido concentradas, e nós falávamos isso lá atrás, quando a cidade era candidata, quando a cidade venceu a candidatura. O foco principal das Olimpíadas deveria ser transformar a região portuária do Rio de Janeiro numa nova região de ocupação por residências, diminuindo o problema diário do deslocamento da população de uma área para outra, como acontece todos os dias e provoca engarrafamento. Foram fazer as Olimpíadas lá na área, já vou concluir, senhor presidente, prometo que nem vou entrar nesse assunto, vou terminar nesse. Optaram por fazer as Olimpíadas lá na área da especulação imobiliária, para valorizar os terrenos da Carvalho Hosken, para valorizar os terrenos do Pasquale Mauro. Estão fazendo com que a cidade fique ainda mais engarrafada, porque estão levando mais gente para morar numa região que não tem empregos, levando mais gente a todo dia ter que entrar nos engarrafamentos para vir trabalhar no centro do Rio de Janeiro. Doutor Jairinho, nos próximos dias, eu acho que a gente podia investir nesse debate. O senhor diz como é a cidade do Rio de Janeiro que o senhor mora, e eu digo como é a cidade do Rio de Janeiro em que eu moro. E eu tenho certeza que o povo do Rio de Janeiro vai perceber claramente que o senhor mora na cidade das ilusões traídas. O senhor mora na cidade da propaganda eleitoral do PMDB. Eu moro no Rio de Janeiro real, e o Rio de Janeiro real está sendo saqueado e destruído pelo seu partido.